meus amores! Tudo bem? Ó, vamos então fazer a parte 2 da lição 2, que nós estávamos falando sobre o esforço da carne. Falamos na outra aula sobre os pecados de impureza sexual e eu já tinha comentado com vocês que iríamos falar nesta aula sobre os pecados de impureza espiritual e religiosa, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando um pouco de idolatria. Lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1 ao 7, fala muito sobre acerca de idolatria, né? Um dos versículos não terás outros deuses diante de mim, né? Toda adoração a uma criatura ou imagem, seja escultura ou quadro, é uma idolatria. Se você estiver adorando além qualquer outra coisa que não a Deus, a adoração é somente para Deus, tá? Então, adorar qualquer outra coisa é idolatria. Até é importante vocês se lembrarem disso toda vez que você for até declarar para uma amiga ou um amigo: eu te adoro. Não, gosto muito de você, amo a sua vida. Mas adorar é somente a Deus, tá bom? É importante vocês se lembrarem isso. A nossa declaração, por mais que inocente, é muito importante que tudo que profere da nossa palavra em relação à adoração, que saia da nossa boca em relação à adoração, seja voltado somente para Deus, tá bom? Nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Deus se contaminava com a cultura e religião dos povos vizinhos. Para não caírem em pecado, Deus ordenava a cada conquista que não ficasse pedra sobre pedra das cidades e todo aquele povo deveria ser eliminado. Então, no Antigo Testamento, né, antes da vinda de Jesus, todo o povo que vivia perante idolatria, adorando outros deuses que eles inventavam, né? Deus destruía aquilo, ia destruir tudo, não podia sobrar nada para que eles não voltassem a adorar aquelas coisas. Olha como que os tempos de hoje são mais fáceis, né? Deus é muito misericordioso hoje, né? Sempre foi misericordioso, mas ele corrigia com mais frequência, com mais ira, né? Aquilo que tudo é dele, né? E hoje a gente ainda tem o livre-arbítrio, a vontade. A gente faz o que a gente quer, praticamente, né? Praticamente não. A gente faz o que a gente quer. A gente escolhe adorar a Deus ou não. E antigamente, Deus mandava destruir tudo quando um lugar estava tendo muito pecado, né? Se for ver hoje, né? Bom, porém Israel não obedecia integralmente às ordens do Pai e por várias vezes permitia que sobreviventes exercessem influência sobre a adoração a Deus. Mas Deus exigia exclusividade, e então o povo era julgado e recebia o juízo de Deus. Foi assim na Torre de Babel, em Sodoma e Gomorra, ou em outras ocasiões, né? A Torre de Babel, Sodoma e Gomorra são exemplos que a gente conhece muito bem, né? A Torre de Babel, que é aquela torre que o povo quis construir, que fosse chegar até o céu, né? E Sodoma e Gomorra, que era aquela cidade em que todo mundo pecava, era puro pecado aquele povo, né? E Deus realmente destruiu aquela cidade toda. Hoje não é diferente. A nossa expressão de amor, adoração e reverência deve ser somente ao autor da nossa salvação. Também vemos atualmente um outro tipo de idolatria muito comum, a adoração pelas coisas materiais. O consumismo tomou conta do mundo. O amor ao dinheiro, a ganância, quanto mais se tem, mais se quer. A avareza, né? Aquele pão duro, né? O famoso pão duro. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, está escrito assim: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus
e servir também ao dinheiro. Então, é claro que a gente tem que, né, a gente batalha pelo dinheiro, a gente trabalha, né, vocês quando crescerem um pouquinho mais vão trabalhar, vão lutar para conquistar as suas coisas, mas isso não pode ser o mais importante na sua vida, o dinheiro não pode ser o mais importante, não tem como você fazer tudo só pelo dinheiro e também fazer tudo para Deus. Você tem que fazer tudo para Deus e o dinheiro virá, Deus providenciará com o seu trabalho, com sorte do seu trabalho, providenciará que você tenha todo o necessário, tá? Mas a adoração tem que ser somente voltada para Deus, tá bom? Agora vamos falar sobre o pecado de feitiçaria. Também não é um pecado novo. Vemos na Bíblia o relato do rei Saul procurando uma médium nos seus dias, pagando com a vida por seu pecado contra Deus. Hoje a bruxaria virou moda, principalmente entre as crianças, não é mesmo? Promovida pelos filmes como Harry Potter, né? Nas escolas, os professores indicam a leitura de livros sobre bruxaria aos seus alunos. Nas bancas de jornal, esse tipo de literatura está mais exposta a qualquer criança, que pode comprar qualquer revista sobre bruxaria. Mas se você procurar na Bíblia, ela sim tem toda a resposta, ela sim tem todo o milagre de Deus, que é muito superior a qualquer tipo de bruxaria. Não, bruxaria é algo do demônio, vocês não devem buscar isso nem por brincadeira, tá? É importante vocês buscarem a Deus, buscarem as coisas de Deus, porque quando você busca algo, mas é inocente, não, eu só brinco de bruxo, e essas coisas entristece o coração de Deus, porque não provém dele, provém do diabo. Quem está se alegrando com uma atitude dessa, por mais que você talvez vê leve na brincadeira, é o diabo. E não é a ele que nós queremos alegrar, certo? Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre os pecados contra o próximo. Estes pecados têm destruído muitas amizades, famílias e igrejas, pois se referem a relacionamentos. Por exemplo, vamos começar com inimizades. É uma palavra que descreve a separação entre amigos, a falta de amizade. Os cristãos têm que amar seus inimigos e não devem seguir o exemplo do mundo. Porque é muito fácil a gente amar só quem faz muito bem para nós, né? A gente ama os nossos pais, a gente ama os nossos amigos que estão sempre nos apoiando, sempre do nosso lado, mas a gente não consegue amar o inimigo. Amar talvez aquele que cause uma discórdia, aquele que às vezes fez alguma maldade pra você. Mas você tem que amar essas pessoas também, tá bom? Só um minutinho, acho que eu vou espirrar. Não, passou. Bom, vamos lá. Vamos lá. Amizades são fundamentais em nossas vidas e algumas perduram para sempre. Você já pensou como seria legal a sua melhor amiga continuar sendo sua confidente? A sua madrinha de casamento, a tia dos seus filhos, as boas amizades levamos juntos ao coração. Muito bom, né? São fundamentais para a nossa vida as boas amizades. Mas não se esqueçam de sempre também amar os seus inimigos, tá? Porfias. Olha só que palavra difícil. É um pecado também. São discussões, olha só, com palavras pesadas ou duras que ofendem, tá? Então, muitas vezes, você às vezes discute com uma amiga sua, ou um amigo, falando assim, você não presta, você não vale nada, você não sabe o que você tá falando, você é um idiota. É um pecado, você está pecando, porque você está realizando uma discussão com seu amigo com palavras pesadas, palavras que ofendem, tá? Então tome muito cuidado com isso. Às vezes, coisas do dia a dia que a gente não percebe, a gente está pecando e pecando profundamente, tá bom? Ciúmes e inveja. Olha, ciúmes e inveja também é pecado. Geralmente gerados pela insegurança, pelo medo de se perder alguém ou alguma coisa. Deixa marcas de ressentimento e ódio. No mundo de hoje é comum vermos a inveja pelo sucesso profissional,
promoções no emprego, fama sentimental ou amor correspondido, o financeiro com bens e dinheiro, é muito comum. Às vezes você gera o sentimento de inveja até sem querer. Seu amigo ganhou o celular que você queria, né? E às vezes gera dentro de você aquela sensação assim, caramba, né? O que ela ganhou? Caramba, ela é mó chata, ai, pelo amor de Deus, esse menino nem estuda. O fato de você deixar de se levar por esse sentimento é um sentimento de inveja. Eu sei que às vezes é natural e você não consegue controlar, mas você percebeu que você está gerando um sentimento de inveja em cima de alguém, você já repreende. Não, isso não é certo. Glória a Deus que ela ganhou o celular dela, né? Então, tome cuidado com isso. E ciúmes também. É muito comum, e eu sei que vocês vão concordar comigo, se você tem uma melhor amiga e de repente ela arruma uma outra melhor amiga, né? Não que ela te trocou, ela só acrescentou ao catálogo de amigas dela mais uma pessoa. E de repente pra você isso não cabe. É a minha melhor amiga, ela não tem que ter outra melhor amiga, eu sou a melhor amiga dela, ou o melhor amigo, né? E não é assim, né? Nós temos que amar a todos, amar uns aos outros. Então, seu amigo, sua amiga arrumou mais uma amizade, mais uma companhia, seja amigo dele também, tá bom? Traga pra perto de você, dê a oportunidade de trazer, de repente, a palavra de Deus pra mais uma pessoa, tá bom? Mas não deixe os ciúmes tomar conta de você, tá? Quanto mais amigos, melhor, não é? Então, tá bom. Iras é um pecado também. É o mesmo que fúria. É um impulso violento contra a pessoa que ofende. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tá lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26. Vemos como o inimigo tem usado este mal para destruir e matar crianças indefesas. Pais ou responsáveis que deveriam cuidar e protegê-las são instrumentos de morte, porque se iraram com um choro a mais ou uma palavra mal colocada, ou mesmo porque o dia não foi tão bom como deveria ser. Então a ira, ela é extremamente perigosa. Você agindo na ira, você depois com certeza se arrepende. Então não haja na ira. Quando você estiver muito irado com uma situação, se afaste, coloque seu coração diante de Deus e deixe que Ele mova e conserte toda a situação, tá bom? Pecados contra o próprio corpo. Então vamos falar sobre um pouco de pecados contra o próprio corpo. Já tá acabando, tá bom, meus amores? Bebedices ou embriaguez. Eu sei que vocês não têm idade... idade legal, né, pra beber, né? Mas bebedices ou bebedeiras, até para vocês trazerem isso como conhecimento, carregar com vocês, tomarem cuidado para não deixar que esse pecado atinja vocês e até tá orientando alguém da sua família, tá? Porque é pecado. O vício de beber tem afligido a sociedade desse século. Precocemente, vemos crianças consumindo bebidas alcoólicas pelas ruas e levando a outros vícios, como prostituição e drogas. Lares são desfeitos, esposas e filhos maltratados pela violência doméstica, desencadeada quando o chefe da família chega em casa totalmente de porre, bêbado, né? As famosas raves, né? As festas. Tem raves ainda hoje, gente? Eu não sei, né? Na minha época tinha. Era aquelas noitadas de festa, bebedeira e balada e a noite inteira, né? Amanhece nessas festanças. Acho que ainda tem, né? São festas regadas a bebida, sexo e drogas. Um culto à carne. Igual ao carnaval, tá? Então tome muito cuidado, porque não é só no carnaval que acontece tanta coisa errada, tá bom? Glutonarias. Olha só, é outro pecado contra o próprio corpo. É o excesso no comer. Não é errado comer, viu? Mas tem que comer com limite, porque comer sem limite é pecado, tá? Temos que comer para viver e não viver para comer. Olha só, é muito importante.
Também há o caso das pessoas que não podem comer determinados alimentos devido à restrição por alguma enfermidade, mas não resistem à tentação e correm o risco de morte por falta de autodomínio. O exemplo é a diabetes, né? Quem tem problema de diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue, não pode comer doce. E você não ter o autodomínio de não comer o doce porque aquilo vai te fazer mal, é um pecado, tá? Você está viciado naquilo, você precisa do doce. Então isso é pecado, tem que vigiar muito sobre isso, tá? Então qualquer coisa que faça mal pra vocês, que faça mal pro seu corpo, principalmente que possa levar à morte, não coma, tá bom? Se você tem alguma deficiência, alguma doença, né? Então vamos ver. Agora, parando para pensar. Para toda obra da carne, Deus nos permite um escape se andarmos no Espírito. Devemos desenvolver a cada uma das qualidades geradas pelo fruto do Espírito, como uma parte da nossa personalidade. O fruto é produzido na vida daquele que segue a Cristo, à medida que alcançamos um viver honesto, íntegro e santificado. Amém? Então é isso que eu queria trazer para vocês nessa aulinha com o restante dos pecados. É muito importante vocês gravarem isso na cabeça de vocês. Então, quando é uma aulinha que a gente encontra na Bíblia, tudo isso está na Bíblia, do que é pecado. Às vezes é uma pergunta, mas isso é pecado? Se tá nessa palavra, é porque é pecado, tá bom? Se tá envolvendo qualquer coisa que nós comentamos aqui, é pecado. Então vigie para que você possa caminhar no caminho de Deus, para que você possa encontrar o caminho do céu e a gente vai morar com Ele, morar com Jesus num lugar maravilhoso, tá bom? Então vamos lá. Essa é a finalização da aula da lição 2. Eu não vou dar atividade hoje porque eu atrasei essa lição, essa parte 2 da lição 2, tá? Eu já vou gravar um vídeo da lição 3 e aí vai ter o desafio no final, tá bom? Beijo, meus amores!